Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 na net para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas diversas plataformas digitais, você tem a oportunidade de acompanhar a programação da RDC TV no mundo todo. Tá? Você pode acessar o nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, você entra diretamente no player, tem a programação real time da RDC TV. Se você preferir as redes sociais, você tem a possibilidade no Facebook, no Twitter e no YouTube, também de nos acompanhar nas lives dos diversos programas. Basta digitar RDC TV digital para qualquer uma dessas redes sociais, Twitter, YouTube e Facebook, e você estará conectado conosco. Lembrando que pelo Facebook você participa também, manda os seus recados aqui, tá bom? E tem o nosso WhatsApp também, né? Nosso WhatsApp 99815-9990 para você mandar os seus recados. Estamos na bancada com Otávio Hoffmann, Darcy Filho, o Bruno Flores e o Diogo Rossi, que está lá com a missão de dar voz e vez para vocês, nossos telespectadores e internautas. Eu estou começando o programa hoje meio embaixo, assim, porque hoje de manhã eu tive a notícia, né, do falecimento de um querido amigo, ex-colega, e que a torcida do Internacional tem que render todas as homenagens para ele, porque foi um dos ícones, talvez tenha sido o maior lateral esquerdo da história do Internacional. Pois quero a opinião do Darcy também sobre isso. O Internacional teve grandes jogadores na lateral esquerda, mas o Sadi Schwartz, capitão do Internacional, né, que se caracterizou por ser uma liderança, um jogador sempre líder, era destro, mas jogava pela lateral esquerda e cruzava com extrema habilidade de 3 dedos, né, com o pé direito, mesmo do lado esquerdo do campo. E teve a sua carreira abreviada por causa de um acidente automobilístico e depois ele foi para a política, foi vereador de Porto Alegre também. Jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira. Então, o Sadi foi um dos dignos representantes do Esporte Clube Internacional. E foi nosso colega, né, Darcy? É verdade. Nosso colega na Rede Pampa de Comunicação durante muitos anos, polêmico, participava de manhã cedo já do programa Impacto na Rádio Pampa, que era comandado pelo Paulo Sérgio Pinto. Exatamente. E o Paulo Sérgio Pinto gosta de uma polêmica, Sem então dúvida. era bem ao acordo que era o Sadi. Um homem sempre de palavra muito firme, ideias fortes e sempre exerceu esse papel de liderança. Com certeza ele chegou para o Papai do Céu e disse assim, olha, eu vou te meter essa de 3 dedos, vai lá buscar. Ele era assim, ele foi o cara que criou o 3 dedos, né? Isso. A batida na bola de 3 dedos com a perna direita, porque ele era canhoto, ele era destro e jogava na lateral. O Sadi era um cara irrequieto, ele discutia muito, agitado, por vezes não gostávamos do que ele fazia, claro que não é só eu, o Rogério, todo mundo, e ele também não gostava do que nós fazíamos, porque ele era um contestador nato. Mas a melhor dele, nos debates, lá tinha um cara que era muito chato no debate, o cara começava a falar e ele dizia assim, pô, tô ouvindo um ruído aqui. Aí ele desestabilizava o cara até hoje, se tu falar para ele que está ouvindo um ruído, o cara... Esse era o Sadi Schwartz. E é com essa lembrança que eu quero deixar o meu abraço aos familiares do Sadi. O Sadi tem um legado não apenas para o Internacional, para os Corinthians, onde ele atuou também, Atlético Paranaense. Me parece até que ele encerrou a carreira no Atlético Paranaense. Eu acho que era ele não jogou no Água Verde, no Colorado, sim, alguma coisa parecida? Não tenho lembrança. Sinceramente, não tenho Porque lembrança. tem um Mas no Atlético, com tem um certeza. deles lá que é a união do Água Verde com alguma coisa, eu acho que o Sadi jogou nesse time.
Hoje o Paraná vem de tudo isso, né? O Paraná Clube vem de tudo isso. Eu acredito que não quero, mas se não jogou... Mas no Atlético Paranaense eu tenho certeza que ele atuou. E como tu bem disseste, o Sadi era muito irrequieto. Eu tive 2 oportunidades de trabalhar com ele, que foi essa na Rede Pampa, né, junto com o Darcy Filho também. E depois nós tivemos, Darcy também teve junto, na Ubra TV, onde nós reproduzimos o programa que nós tínhamos lá na TV Pampa, que foi de um sucesso estrondoso, que foi o Virando a Mesa. Exatamente. Nós reproduzimos isso no 2012, 11, 12, né? 2011, 2012. Na Ubra TV, também com o Sadi, e o Sadi mais irrequieto do que nunca. O Sadi tem uma que é mortal. Semana Farroupilha, o Paulo Sérgio duvidou que ele andasse a cavalo. Essa é fantástica. Ele tinha uma famosa... tinha uma égua que era os cuidados dos dodóis dele. Tudo. Aí ele trouxe a égua a Porto Alegre, não teve dúvida. Entrou nos estúdios da Rede Pampa, da TV Pampa Cavalo. Certo? É verdade. Vocês que estão lá hoje na Rede Pampa, na Rádio Grenal... pensando por onde, imaginando. Ele entrou lá no estúdio, foi lá dentro do Cavalo. Tem um outro que foi vice-presidente do Internacional, o Petraco. Petraco, numa Semana Farroupilha também. Fulvio Petraco. Desafiou os astros, entrou no gramado do Beira-Rio a cavalo, deu uma desfilada e foi embora. Era vice-presidente do Inter. Mas o Sadi, essa aí foi. Daqui a pouco tu olha entrando no portão lá da Rede Pampa, no pátio, aquele trote. Era o Sadi, né? Montado na égua que ele tanto cuidava. Grande figura. Mas o legado dele para outros jogadores. Na Copa do Mundo de 98 na França, eu estava pela Rede Bandeirantes e tive a oportunidade de conviver mais aproximadamente, já conhecia, já trabalhávamos juntos com o Rivelino, Roberto Rivelino, não cruzava com o pé esquerdo, cruzava com o pé direito, batendo de 3 dedos na bola. E que ali, observando o Sadi, é que o Rivelino, dito por ele, Roberto Rivelino, para mim isso está gravado lá. Tá? Roberto Rivelino, começou a treinar a batida de 3 dedos na bola. Tá? Foi observando o Sadi. Então, essas coisas assim são legados. Sadi era muito estiloso, né? Uma máscara maravilhosa, mas é muito estiloso. Sadi era uma figura extraordinária. Então, a gente começa o programa, né? Tem festa no céu hoje. Exatamente. Ele chega lá. Mas ele vai chegar já debatendo com o São Pedro lá, com o Papai do Céu. Ele já vai fazer uma mesa de debates lá. Né? Então, olha, um grande beijo aí para o Sadi, que suba aí com todas as luzes, e deixamos, claro, um abraço aí muito fraterno e comovido para os familiares do Sadi Schwartz. Vamos tocando o programa. Saindo vamos puxar para outro tipo de... O De Leon está de aniversário hoje. Opa! De Leon está de aniversário hoje. Um outro ex-grande jogador de futebol está de aniversário. Ele praticamente mora aqui no Rio Grande do Sul, né? As férias ele vem para cá, agora mesmo está em férias aí. Então um abraço para ele que está de aniversário. Tem o Christian Oliveira, que é um ouvinte nosso, que também está de aniversário hoje. Estou deixando um abraço para eles. Aliás, o Hugo de Leon tem uma entrevista realizada para a TV Pampa pelo Paulo Sérgio Pinto, com ele recentemente, essa entrevista que está nas redes sociais, inclusive, eu recebi essa entrevista, onde o Hugo de Leon, eu não sei, ele abraçou a carreira política no Uruguai, o Hugo de Leon, né? E ele dá uma entrevista e tem manifestações, né, muito pertinentes a respeito do momento que vive o Uruguai. Né? O Uruguai, que já foi considerado um paraíso dentro da América do Sul, o Uruguai hoje vive momentos muito complicados. Nós chegamos a falar aqui um dia desse no programa, a partir da liberação da maconha, o crescimento que houve na guerra, no tráfico lá, especialmente em Montevidéu. Né? Está nas redes sociais essa entrevista do Hugo de Leon. O Diogo Rossi, me diga aí, Diogo Rossi, nós já estamos com diversas participações aí no nosso Facebook. No Facebook, o Márcio Martins Fraga já quer saber se a preocupação do Inter para a Libertadores passa só pelo gol. Porque o Lomba é um goleiraço, mas se acontecer uma lesão ou suspensão, pode atrapalhar a caminhada. Lembrar ele que tem um regulamento da Conmebol, né, artigo 57, se o goleiro se machuca até 2 da tarde do dia do jogo, em questão,
o clube pode escrever um outro goleiro, então não corre aí o risco, momentaneamente, o Inter ou qualquer outro clube de perder um goleiro. Claro, a gente pode falar da qualidade técnica, não da inscrição dos jogadores. Como o Inter não escreveu, né, o Danilo, pode colocá-lo aí. Né, Até porque já está treinando de volta, né? Normalmente, Danilo. Pois é, isso é uma coisa que alguém tem que explicar, Darcy. Porque é aquela questão que a gente brincou ainda fora do ar sobre as bruxas, né? Sim. Eu cheguei no CT do Inter ontem, me parei para ver o treino, a primeira coisa que eu vejo é o Danilo pulando nas bolas. Chuta no ângulo, o Danilo vai. Chuta embaixo, o Danilo vai. Chuta em cima, o Danilo vai. Tá, mas peraí. Por que então que o Danilo não é inscrito na Libertadores? O que aconteceu? Tudo bem. A informação que eu tenho é que o Danilo não tem confiança para jogar. Ele consegue treinar, ele cai para os dois lados, mas acha que não está apto para jogar. Até aí eu posso concordar, mas ainda é muito pouco para não escrever. Porque ter o Danilo no banco 70%... Ah, mas ele aceitaria... Bom, aí são as bruxas. Essa é a outra questão, aí né, são as Rogério? bruxas. Isso aí é outra questão. Mas aí é o seguinte, se ele não aceita, lembra o que eu tem falei que dar aqui? um destino, ou para ele ou para o Lomba. Lembra o que eu falei essa semana? Não? O Grêmio Semana- jogou segunda-feira. Isso. Foi na segunda-feira. Sim. Lembra? Sim. Sobre a questão do gol também. Do Júlio César e do Como curou ligeiro a lesão do... Paulo Vitor. Claro. Sabe? Sim. Então essas coisas, às vezes, as lesões elas são potencializadas ou minimizadas. Claro. A circunstância política dentro de vestiário, ela é Assim, muito forte. Tem duas coisas. A gente vai fazer esse debate dos goleiros aí que eu acho bastante pertinente. Tu tem um goleiro que é ídolo, que é o Danilo Fernandes, que o torcedor admira muito, porque em 2016 não deixou o Inter cair antes por seu mérito, pegou pênalti, fechou o gol em algumas partidas. Você tomou um gol contra o América Mineiro também, que... Isso, daí depois 2016, né? Mas isso não adianta nada, né? Tá, mas é que assim, ó, tem dois lados. Tem esse goleiro e tem o melhor goleiro do Brasil em 2018. É isso que o Inter tem no elenco hoje. Como é que administra? Porque tu tem que botar um pra jogar só. Não tem como jogar com dois goleiros. Não vai jogar o melhor de 2018, que é o que é mais recente, né? Sem dúvida. Eu Agora acredito sim, que seja porque isso. ele tá inscrito, né? E o outro não. Mas vai fazer o que com o Danilo? Vai dizer que ele tá machucado pra sempre? Ah, vai negociar. Vai negociar. Bom, então eu tenho um destino. Eu tenho um destino pro Danilo. Perfeito. Eu tenho um destino pra ele. Diga. Arena? Atravessa a cidade. Ah, não, Sai da mas- Zona Sul e vai pra Zona Norte. Não, mas aí tu tem dois goleiros lá que já estão nessa disputa. É, Mas não são do nível do Danilo, são abaixo. Aí vai depender do que disser o Renato, né? Ah, é? Se o Renato for desafiado, já não vai. A minha dúvida é se o Danilo foi bom jogador na base. Esse é o problema. Ele continua com esse negócio, ele já fez sarenga a semana inteira. Não, aqui. mas eu quero te dizer o seguinte, ó, é que nesse caso aí, o garoto de Ipanema não esperava que o menino da Bonja fosse ter tanta personalidade e desafiasse ele. Olha, eu quero jogar. Porque, no caso do TT, a carta já estava marcada pelo treinador da Sub-23 que não queria o TT, que é a indicação do Renato e que é a indicação do empresário do Renato. Então, o Renato sabia tudo do TT porque acontecia com o outro. Não é pelo desempenho do TT ou da possibilidade. Não, estava resolvido. A sorte dele estava resolvida. Só que o guri tem personalidade. Porque o Renato é um cara, por exemplo, que recupera jogadores extraordinários e sem vícios, o que é mais fácil de fazer. Como o Marinho, como o Carlos Alberto, como o Jael, como o... Não, recupera jogadores claro, sem se vícios, ele quiser. jogadores puros como esses aí. E o TT, que é um cara cheio, e o TT, que é um cara que é um bagaço, né, cheio de problemas, ele não conseguiu recuperar. Nós falamos isso aqui durante o programa, debatemos muito isso ontem. E Sim, gente, eu assisti em casa e briguei com vocês de casa. O Bavaresco está enlouquecido. Quando foi afrontado desse jeito, aí não tem volta. Não foi ele quem afrontou, foi o Renato. A decisão já estava tomada pelo Renato. Esse menino faz 3 meses. Sim, mas por quê? Faz 3 meses que eu estou dizendo o seguinte: esse menino vai embora. Sim, mas o Grêmio não quer. O que aconteceu para o Grêmio, para o Renato ter
informações de todos esses pares aí que são dele, como tu disseste, o técnico da Sub-23, não é? Sim. Mais o empresário e tal. O que aconteceu para terem relatado da maneira que relataram para o Renato e ele ter desistido do jogador? Porque ele, o Renato, não quer ser desafiado por ninguém. Ele não aceita ser Mas desafiado. onde é que foi o desafio? É isso que Eu quero jogar entre os titulares, eu quero ficar aqui, quero treinar, quero participar, e não foi dado para ele essa oportunidade. O Renato deu essa oportunidade para os jogadores mais deficiência de caráter no futebol brasileiro, ele deu a oportunidade. Mas não Ele deu a oportunidade para o Carlos Alberto. Alberto. Manifestaram assim, né? Não, pior. Pior. Eles vieram para jogar. Bom. Vieram com a garantia. Não, eu vou jogar contigo. Não pode, velho. Não pode. O que foi feito, a sorte do menino é que ele tem personalidade. O empresário dele nem tem nada a ver com isso. O menino, a ideia da base é também do menino, não é nem do empresário. Tanto Qual a ideia da base? De cuidar da base, que tem que cuidar do gramado, que o guri saiu tocando uma flauta ainda. Sim, claro. Pegar mas o aí, dinheiro. dentro do processo, é natural Claro. que ele começasse a disparar também. Não, mas ele só disparou essa. Ele disparou essa e o direito de jogar. De ficar lá com os caras. Todos tiveram esse direito. Todos. Menos ele. Só fazer o livro. Menos o TT. O TT foi o único jogador que não teve essa oportunidade. E outro jogador que não teve a oportunidade também foi o Mamute. Mamute, que teve com o Felipe. Quando o presidente prometeu um aumento para ele, não deu. Ele chegou, depois que o Felipe tinha ido embora, ele chegou no vestiário e disse: presidente, meu aumento não saiu ainda. Aí não saiu o aumento, não. Então não vai sair nenhum aumento, nem tu, sai todo mundo. Tudo. E o Grêmio é omisso nessas questões, Rogério Amaral, porque o último grande exemplo que o Grêmio deixou para treinador administrar foi o do Felipe Scolari com o Kleber. E até hoje não se responsabiliza ninguém. Esse é um assunto que morreu. Alguém tem que ter responsabilidade, sim. E deixou vazar a notícia que era: olha, é para juntar dinheiro para a Arena, é para juntar dinheiro para pagar o Tardelli, é para juntar para pagar a folha de pagamento. Nós vamos segurar o guri 1 ano para ele... Não era nada disso, estava definido. Tanto é que o Renato falou uma vez só. Pronto. Mas eu vou dizer, eu respeito muito a tua opinião, como respeitei a do Diogo, mas eu entendo que nessa circunstância que estava, o Renato mas o que o guri tinha feito para o Renato? Não, o guri já tinha dito o seguinte: eu quero ser titular. Não, ele não disse eu quero ser titular. Aí que tá, esse que é o ele que eu quer, tô dizendo há 2 dias. Ele quer Ele jogar entre os profissionais. Ele só pediu para treinar, ele só disse pro Renato: Renato, eu posso treinar nos profissionais? E aí disseram para ele que não, que ele tinha que ser lapidado. Um cara que fez 5 gols em 5 jogos na Copa São Paulo, está na seleção brasileira. Aí é que vem, vamos voltar à mesma história. Tá? É o entendimento da avaliação. Por isso que eu perguntei para o Darcy se tinha acontecido na divisão de base ou nas divisões de base alguma coisa de atrito desse jogador com o treinador, que é amigo e indicação, como disse o Darcy, do Renato. Não, tu pegava o guri e botava um tanto, jogava no sub-17, outro tanto no 18, outro tanto no 20, 23. Aí eu digo, um ponto final nesse negócio. Eu quero saber para onde é que eu vou. Porque o último grande exemplo de não saber o que fazer no Grêmio é o Lincoln. É o último grande exemplo de não saber o que fazer. Na verdade, não é tão longínquo assim, é recente. Né? E há outros exemplos do tipo. O Everton foi mandado embora. Voltou porque o empresário dele era o Gilmar Veloz. O Matheus Henrique foi embora. Não, por quê? Porque não se adaptou com a família. Não, família não. Quando o jogador é bom e tu conhece e te interessa, tu não deixa sair. O Renato faz isso. O Renato fica conversando até às 3 da manhã com o empresário do Tardelli, para o Tardelli vir. Quando o treinador conversa com o empresário, é porque ele faz parte da equipe de empresários. Ele está lá também representando o lado do Grêmio. Eu lamento muito o que ocorreu com esse menino. Olha, entrevistei ele uma vez e já nem me lembrava mais disso. Não podia ter sido feito o que foi feito com ele. E o pior é que transferiram a responsabilidade toda para ele. O tempo vai se encarregar. Algumas coisas são ditas e são esquecidas, e não são cobradas. O presidente Romildo um dia chamou o presidente Odoni na sala dele e disse: olha, quero te dizer o seguinte, um dia a história vai fazer justiça para ti. E o assunto foi dito e morreu. Será que vão recuperar esse assunto ali na frente?
O Fábio Koff era um grande maestro e o que tem uma rua em Gravataí dada por um ex-jogador do Internacional com o nome dele. O Grêmio, eu não vou dizer o que eu penso que o Grêmio não botou em homenagem ao Fábio Koff na arena, mas não tem uma homenagem para esse presidente. Por quê? Porque tem alguém que quer aquele lugar. Essas coisas na vida são bem simples. Como é que é? Quando tu chega, tu vê a assombração, mas quando tu chega na esquina, tu encontra. Sim. Bom, a questão do TT, ela está resolvida, né? O TT já foi e agora o Grêmio tem que resolver as suas questões que ainda estão pendentes e, se possível, aproveitar bem esse dinheiro aí da venda do TT. Quem nos traz essa reportagem é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. O Grêmio venceu o Veranópolis na última segunda-feira, mas para alguns a maior vitória não foi essa, e sim a venda de TT. Com o garoto sendo negociado para o Shakhtar Donetsk, o tricolor embolsou 10 milhões de euros. Foi uma proposta, no meu entender, irrecusável. Quando falei com o presidente sobre isso antes, eu disse, olha, eu venderia, porque né, é uma proposta considerável para um jogador que ainda não jogou no profissional e que realmente tem todas as condições, tem potencial para ser um grande jogador. Outra pauta que está aos arredores da Arena do Grêmio é a contratação de um quinto zagueiro, este que o tricolor tenta desde o início desta temporada. Adrielson do Sport e Lua Pérez do Clube Bruges da Bélgica foram sondados, mas nenhuma negociação foi concretizada. Mesmo assim, o tricolor ainda está à procura de um quinto zagueiro. Não está estagnada, a gente está sempre trabalhando, e não é segredo para ninguém que a gente gostaria de ter mais um zagueiro, mas como eu digo, está sob controle e sem pressa. Eu e todo mundo no Grêmio, na diretoria, na comissão técnica, estamos satisfeitos com o grupo atual do Grêmio, mas estamos trabalhando e mais um zagueiro pode vir sim. Se existe algum problema no Grêmio, ele tem o nome de Léo Moura. Lateral direito não entra em campo desde o jogo contra o Juventude, no dia 28 de janeiro, onde sofreu uma lesão na sua panturrilha direita. Léo Moura será reavaliado na tarde de hoje, mas mesmo assim a tendência é que ele não esteja na estreia da Libertadores contra o Rosário Central. Está se recuperando, ainda sente algumas dorzinhas, mas vamos com calma, né? É um jogador já de uma certa idade, mas eu vou saber realmente o que está acontecendo com ele na quarta-feira, porque hoje eu cheguei em cima do laço aí, fui direto para a concentração, dei a pré-eleição. O que ajuda no caso de Léo Moura é a parada que o tricolor terá. Desde o jogo contra o Veranópolis até a estreia contra o Rosário, são 9 dias, o que facilita a recuperação de qualquer jogador, principalmente de Léo Moura, que tem 40 anos. A parada ela é boa para um lado e ruim para o outro. Boa porque a gente tem tempo para treinar. Recuperar bem todo mundo. É ruim porque é um período muito longo de um jogo para o outro, aí é por isso que deixei a equipe jogando um pouco mais hoje. De repente o jogador pode, principalmente se tratando de temporada, perder um pouquinho o ritmo de jogo, mas fazer o quê? Com ou sem Léo Moura, mas com o time embalado e com dinheiro no bolso depois da venda de TT, o Grêmio descansa para enfrentar o Rosário Central no próximo dia 6 de março. Essa imagem é muito legal aí do Marinho, né? Ele foi para mostrar o símbolo do Inter, do distintivo do Grêmio, e não tinha na bandeira. Alguém no Grêmio agora vai ter que botar um distintivo ali, ó. Pois é. Ó. Botem um distintivo ali porque agora. Porque normalmente, né? Tem o escudo, né? No Grêmio não tem. Eu não me não? lembro de ter visto. Nunca me lembro de ter visto. Mas aí ficou pela cor azul, tudo bem. Não, agora botem ali, pelo menos. Alguém tem que pensar isso aí, né? Agora botem e faz uma foto, bota em rede social, faz qualquer coisa. Faz uma montagem com o Marinho, bota o Marinho ali de novo. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, o Tarcísio Padão está nos mandando um abraço desde São Borja, está nos acompanhando em São Borja. São Borja que deve estar jogando esse final de semana aí contra o Vacaria pela Divisão de acesso? Divisão de acesso. De acesso. O treinador lá é o Ronaldo Bagé. E sabia, Darcy, só para não perder o fio da meada, eles têm um zagueiro chamado Eduardo Jeromel. Eduardo Jeromel. Eduardo Jeromel. Mas é o apelido, né? É o apelido. É o apelido pela qualidade técnica e tudo mais, ele foi apelidado de Jeromel. Wilson Madruga, abraços ao mestre Darcy Abraço. Rodrigues Melo Filho, Abraço, meu ex-colega de Pampa, e claro, ao grande Nossa. Rogério Amaral, que também tive o prazer de trabalhar, claro. Grande abraço para o Wilson Madruga nos acompanhando.
O Sérgio Luiz Ritt, para seguir nessa linha, disse assim, ó, boa tarde, grande Darcy, este sabe muito, respeitosamente, é o melhor comentarista. Para mim, fixo no programa, parabéns, hoje temos um programa Sabe Tudo, diz ele. Olha, Tá certo. tá o compromisso. Tá no compromisso, não tem problema. O Ademir Maria, acho que é o nosso Ademir Maria, né? O grande Ademir Grande Não goleiro. jogava nada. Não jogava nada, só jogou no Internacional, no Grêmio, no Santos. no Cruzeiro, Cruzeiro no não Cruzeiro. jogava nada. Grande Ademir Sandro, Maria. eu Ele acho diz que aqui, ele- ó. Hã? Acho que ele não teve na seleção também, o Ademir? Eu acho que sim. Eu acho que o Ademir também teve na seleção. Naquela seleção que foi representando o Internacional foi representando, não era ele goleiro? Na Olimpíada de 80... De Los Angeles. Foi 80 Confesso isso, que eu né? não sei se era ele ou se Ele era o- brilhou em muitos clubes. Da primeira linha do futebol, né? Diz ele aqui, parabéns, tenho assistido por aqui, boa hora de ver e falar de futebol. Abraço para o Ademir Maria. Se não me falha, Ademir Maria está trabalhando nesse horário sempre. Eu já efetivei alguns convites para ele. Não está trabalhando, né? É horário de almoço Não, tudo dele. bem, mas não é tem horário que ele não como consegue, sair e vir ele participar não consegue aqui vir na por causa do bancada. trabalho. Vamos fazer como é que é? Tem que fazer Uma externa. Não, mas como é que a gente pode fazer? Por agora tem um monte desse negócio aí, Fazer o virtual, FaceTime eletrônico. com ele. O FaceTime, mas eu acho que o FaceTime nós não conseguimos Skype, colocar no ar. então. Skype. Acho que tem Skype, que ser Skype. pelo Lourenço Curtis. E o Cabeleira, por onde anda? Como nós estamos falando aqui daquela época da Pampa. O Cabeleira, ele é o coordenador do ginásio Tesourinha aqui em Porto Alegre. Ele está no ginásio Tesourinha aqui. Trabalhou durante muito tempo na Câmara Municipal como assessor, né, de comunicação, de imprensa, e agora está como coordenador do ginásio Tesourinha. O Sandro Dias diz assim, ó, o Grêmio não vai contratar zagueiro? Vocês acham que o Grêmio precisa de mais um, pelo menos? E, segundo ele, o Renato cura o Danilo. Ele disse. Detalhe é o seguinte, até sobre essa esse pauta... quinto zagueiro eu acho que não Tá, vai vir tão é isso, cedo. Esse exato, quinto porque zagueiro. como é que, com todo o respeito ao Grêmio, como é que o Grêmio vai chegar num cara e vai dizer assim, imagina chegar no Bruno Flores e dizer pra ele assim, ô Bruno, olha só, eu vou te contratar, mas tu nunca vai jogar, tá? Tu vai ficar no banco dos 2 melhores zagueiros do Brasil e assim, ó, se um dia, por acaso, acontecer, tu joga. Pode ser assim? Dos 2 reserva não jogaram. Como é que... Não tem como. Pega o garoto da base e diz pra ele e sobe. Eu acho que esse quarto ou quinto zagueiro tem que ser da base, né? Você consegue arrumar nas categorias de base e treinando, já sobe, vai treinar com caras que nem o Jeromel, que nem o Kahneman, vai ganhar experiência e vai, porventura, vai jogar, né? Se Mas ele é muito difícil. um quinto zagueiro, então, pela hierarquia, ele vai ficar atrás até do Marcelo Oliveira, né? Sim, exato. Sim. Daí... Como é que tu Aí vai é na difícil Série A do contratar. Campeonato Brasileiro e traz um jogador assim, por exemplo? Tu vai, não tem como. vai contratar um zagueiro de potencial para Marcelo Oliveira, que é lateral e que agora Por tá isso que não vem improvisado. Darcy, o zagueiro. Não, e tem mais. E o lateral direito também não vem, porque o lateral direito vai deixar ficará mais difícil de explicar a renovação de contrato do Léo Moura. Então, quando precisar de um lateral direito, vai deslocar para ali o Paulo Miranda. E outra coisa... Mas isso aí é uma questão difícil de entender. E eu acho que o TT atrapalhou esse negócio aí. eu acho que o TT que está atrapalhando. E o Madison, que era o terceiro lateral, o Grêmio emprestou. Então... eu acredito que o Madison... Foi para o Atlético Paranaense o Madison, vai jogar Libertadores também. O Madison é uma situação que eu comparo assim com a do Iago no Internacional. Jogadores que surgiram, o Iago no próprio Internacional e o Madison no Vasco. No Vasco. Tá? E que realmente foram muito bem no início. O Iago foi bem no início. E depois, por um problema, o Iago foi no Grenal, né? Para mim foi aquele Grenal. Eu lembro que a gente ele nunca mais muito... voltou a ser o jogador Nunca que mais. ele pintou ser. E o Madison, no Grêmio, não conseguiu repetir as atuações que ele teve no Vasco da Gama. Mas hoje... Então, por isso que eu acho que o Grêmio não desistiu do Madison. Por isso emprestou só. Só emprestou. E o Grêmio teve no Bruno uma melhor resposta do que o Internacional com o Wendel, no lado esquerdo. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso.
só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a táxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, pela NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas diversas plataformas digitais, você tem a oportunidade de nos acompanhar aí no mundo inteiro. O nosso querido amigo José e colega José Carlos Torves, em Brasília, né, dizendo grande programa. Eu estou desconfiado, porque o Darcy está aqui, o Torves veio de grande programa. Quando a gente está aqui todos os dias, o Torves não diz isso. Ô, Zé, marcar na paleta isso aí, ô Zé. Mas sabe que ele é o meu líder. Grande abraço. Ele é o meu líder sindical, por isso. Mandar um grande abraço aqui para o Rodrigo da Vila Nova, ele diz assim, ó, boa tarde, comemoração com a cara do Marinho. Só faltou ele dizer sobre o símbolo na bandeirinha que não tinha, sabia não, dizia ele. Grande abraço. Grande abraço. Bom, mas não, pô, o Marinho não pode repetir tudo que ele já disse, né? Tomara. Porque... Bom, Lourenço Curtis, eu já falei aqui, ele perguntou de novo a respeito do Rafael Cabeleira. Bom, vamos atualizar as informações do Internacional com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Segue a preparação do Internacional aqui no CT Parque Gigante para a estreia da Libertadores da América na próxima quarta-feira, dia 6 de março, quarta-feira de cinzas. O Internacional ainda não conhece seu adversário. Palestino ou Talheres se enfrentam na noite de hoje, às 7h15, para decidir a vaga na fase de grupos da Libertadores. E o primeiro jogo ficou 2-2. Então, a vitória classifica uma das duas equipes que joga em casa contra o Internacional na semana que vem. O Colorado, que amanhã faz jogo treino contra o Sapucaense e na sexta-feira contra o São José. 2 jogos treinos para dar ritmo de jogo para os jogadores. E agora vem uma dúvida, uma novidade. O goleiro Danilo Fernandes ficou de fora da lista dos 30 inscritos na Libertadores, mas ele participou normalmente do treinamento na manhã de hoje, até realizando grandes defesas. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Guilherme encerrou com essa informação que a gente tinha já debatido aqui do Danilo Fernandes. Eu só quero lembrar, vamos dizer que nada disso que a gente tenha considerado aqui, eu principalmente, de uma possível venda, negociação do Danilo Fernandes, ou não aceitação de ficar na reserva, enfim, tá? Possa não ser nada disso. Que realmente, se nós lembrarmos do outro episódio que o Danilo Fernandes teve de lesão, quando ele voltou muito mal. Tornozelo era aquela vez. Foi tornozelo? Tornozelo. Aquela vez foi tornozelo, foi uma cirurgia no tornozelo. Não foi daquela porrada que o He-Man deu nele, que quebrou o nariz dele? Não, foi o tornozelo no Campeonato Gaúcho, né? Não, foi no Brasileiro. Mas faz mais tempo, então, isso. Foi quando ele voltou, eu acho que foi. Ele tomou até um lance que eu não entendo como é que a arbitragem não expulsou o... Como é o nome do He-Man? O Rafael Moura. Eu me lembro, Rogério, ele deu uma cotovelada no... Não sei se foi disso. Eu sei que o Danilo Fernandes... Que ele teve uma concussão, né? Ele ficou muito tempo parado, em recuperação, e quando ele voltou talvez sem a confiança necessária, mas de qualquer maneira ele voltou mal, falhando em alguns lances, inclusive decisivos. Se não me falha a memória, contra o Atlético Paranaense foi o jogo que ele teve, que ele falhou. Então talvez possa ser isso aí também, não sei. Assim, é estranho, porque qual é a diferença, com todo respeito, eu não sou goleiro, nunca fui, e nem tenho a pretensão. Mas tem toda a condição, porte físico especialmente. Não tenho. Não gosto de jogar no gol. O Rogério jogou no gol, o Bruno joga no gol. Qual é a diferença de uma bola que o cara chuta no treino para uma bola que o cara chuta no jogo? Para cair. Tu não tem que cair igual? Não sei, mas talvez a dividida, o entrechoque com o adversário que no treino não existe. Sabe? Rogério, mas daí tu tem que jogar para ganhar confiança, porque tu nunca vai conseguir ganhar se não tem no treino, né? Bom, na minha época de infanto-juvenil do Internacional, pelo amor de Deus, juvenil, os jogadores que estavam voltando de recuperação de lesão do profissional treinavam com a gente. Eles não treinavam diretamente com o juvenil, treinavam com os infantos, que é menorzinho. E tinha um centroavante chamado Claudio Miro,
que para o goleiro, eu vou te dizer, pavor, né? não tinha treino, não tinha nada, que ele tinha que dividir com ele. Para mim, Rogério, não faz nenhum sentido essa situação do Danilo Fernandes. E outra, né? E outra situação aí, saindo dos goleiros, mas indo ali para conversar com a informação do Guilherme Paz. Ele vai treinar contra o Sapucaiense amanhã, no jogo treino amanhã de manhã. Só que até ontem era contra o Guarani de Venâncio. Aí eu te pergunto, sabe o que o Guarani de Venâncio vai fazer amanhã? Jogar pela divisão de acesso à tarde. Será que ninguém sabia lá no Inter isso? Para trocarem? Que o Guarani ia jogar de manhã contra o Inter e de tarde a divisão de acesso. Alguma coisa não estava certa, né? Não, ele não tinha informação correta. Não, pô, mas peraí, só um pouquinho, né? É que aí que tá, me deixa Guarani, pensar qualquer coisa. É que o Guarani veio jogar uma outra partida aqui, jogou com os reservas contra o Internacional. Isso, porque tu jogou num dia contra o Grêmio, jogou na quarta-feira de divisão de acesso e na quinta com então, reservas. ia fazer a mesma coisa lá do outro lado. Mas no mesmo dia era, Darcy, o jogo. Mas tem problema, eram os reservas. Tá, pode ser. Ia fazer a mesma coisa. Eles ficaram, não, parei um pouquinho. E ele faz, sabe por quê? Porque está ganhando um dinheirinho para fazer isso. Sim, Fernando Otto, empresário, é o homem do dinheiro lá no Guarani de Venâncio. Guarani de Venâncio? É. E no Sapucaiense, quem é? Acho que nem tem. Não tem. O Mazzaropi estava lá para o Sapucaia, não está mais o Mazzaropi? Eu não sei, ele Olha, foi meio secretário do município, Pois eu confesso que eu não sei. Ele treinou, inclusive, o Sapucaiense. Se ele tá, mas agora ele está na rádio mas do Grêmio. Eu acho que ele está mais aqui pelo Grêmio agora. É. Está viajando pelo interior aí, ganha um cachê, com certeza, para falar bem do Grêmio. Quando é que vai ser esse treino do Internacional? Amanhã de manhã. Fechado ou aberto? Não, jogo treino aberto. É? No CT. 10 horinhas. Então dá para o torcedor acompanhar lá e já pra, não ver o time da Libertadores. Dá para acompanhar por enquanto, né? Porque plantaram umas árvores lá que vão crescer com o passar do tempo, já cresceram um pouco, que vão tapar todo o CT, não vai dar para ver nada. Né? Aí o que era um passeio para quem passava por ali, para ver o treino, não vai mais acontecer. Mas esse CT vai ficar permanente, então? Não, o Inter está negociando com o governo para ganhar as áreas lá de Eldorado. Não, de Guaíba. Ganhar Eldorado não, é o Grêmio. Perdão, né? desculpa, não é ganhar. É uma troca, né? Que vai acontecer e tudo mais ali. Uma área uma permuta. Uma área lá que o Inter está negociando. É uma permuta. Isso aí é para qualquer dos dois é permuta. Muito bem. Olha, Rogério, só a título de curiosidade, eu não duvido quando acontecem essas coisas aí de falta de informação. River Plate veio treinar aqui para jogar contra o Grêmio e não sabia que o CT do Inter não era fechado, né? O Inter não deve... Quando chegou aqui, treino fechado. Quando chegou no CT, viu que não tinha como fechar o treino. Tiveram que abrir para todo mundo e fizeram só um bobinho lá. Mandar um grande abraço pro Eufune Aniol, que ele diz assim, Fernando Agostini é o treinador do Sapucaiense. Gente aqui. O Eufune, toma jeito, hein, Eufune? Toma jeito. Tô de olho, toma jeito. É o nosso amigo aqui que também manda uma mensagem pela nossa página do Facebook. Diz assim, boa tarde, bancada. Sou o Guilherme aqui de Canoas. Gostaria de saber se vocês têm informação de que o Inter está trocando o Valdívia e Jonathan Alves pelo Borja. Não tem essa informação. Seria muito bom, mas... O Jonathan Alves não foi inscrito, né? Na Libertadores. Na Libertadores foi. Não. Libertadores não foi inscrito o Jonathan Alves. Não. Porque onde é que ele apareceu? Ele apareceu foi na Libertadores. Sim. Então... onde há esperança de colocação. Se tem uma competição que talvez ele se motive ou que possa... É onde ele apareceu, onde ele pintou bem, que foi a Libertadores. Perfeito. Aí ele não está inscrito na Libertadores, está inscrito no Campeonato Gaúcho. Mas aí eu tenho uma tese, Rogério, para isso. Sim, tem que ter uma tese. Talvez o Inter ainda tenha a esperança de negociar o Jonathan Alves com o clube que vai disputar a Libertadores. Isso é verdade. Por isso não inscreveu o jogador, para não queimar. Duvido. Talvez, né? Aí eu tô tentando pensar... O Inter não tem mercado lá no Equador, Colômbia... Mas ele não quis ir. Mas o Inter não consegue vender o Rodrigo Dourado, vai conseguir vender o Jonathan Alves. Mas é que o Dourado é muito caro, né? 100 milhões é muito dinheiro. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar em seguida de coisas boas, como a gente está falando, né? Afinal de contas, só falamos de coisas boas aqui no programa. Porque vamos falar, olha, não sei se é fogo de palha ou não, mas a amostragem aí do Gustavo Papa está fazendo com que a gente preste atenção aí.
principalmente o jogo de ontem no Paço da Areia. Será que a vai virar virada papo de vez? Então, daqui a pouco... Segundo tempo foi irrepreensível, né? O primeiro tempo foi problemático, mas o segundo foi... E Mas foi daí é mexida vestiário, do né? treinador. Exatamente. Vamos falar e analisar isso em seguidinha. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Aliás, antes da gente falar especificamente do jogo de ontem, da virada do Brasil de Pelotas em cima do São José 3-1, tá? Esse apelido, Gustavo Papa, é o apelido mais equivocado que foi dado a alguém. Sabe por quê? Não porque ele não possa ser Papa ou não tenha... O Darcy já está rindo aqui do meu lado, mas eu vou explicar melhor. O que acontece é o seguinte, o apelido do Gustavo Papa veio... Se não me engano, na eleição, como é que virou o nome de Papa do cardeal Ratzinger? Ele foi o... Bento XVI. Bento XVI, perfeito, Otávio. Se não me falha a memória, foi na eleição do Bento XVI que concorria também um bispo brasileiro. Era isso, né? Esse bispo brasileiro, que ganhou notoriedade para nós, outros aqui no Brasil, por ele ser um representante brasileiro e está na possibilidade, esse bispo brasileiro era ou é parecido com o Gustavo. Tá? Porque o Ratzinger, que foi o Papa, não tinha nada a ver. Fisionomia, a gente pode até um dia aí comparar a fisionomia dos dois e se encontrar ainda a do bispo brasileiro, a gente vai ver. Só que aí vem aquela história popular. Né? Aí vem a confusão popular. O Gustavo é parecido com aquele que é quem é. Ninguém vai dizer é o bispo brasileiro que é candidato a Papa. Com aquele Papa tal. E aí virou Gustavo Papa. Foi um jogador do Inter que botou o apelido dele de Gustavo Papa. Pois eu não sei quem botou o apelido. Foi quando ele esteve no Internacional, ele ganhou o apelido de Gustavo Papa. Então foi justamente essa confusão feita. Um dia eu vou pesquisar e vou trazer isso aí para vocês. Inclusive, se puder estar o Gustavo Papa conosco aqui. O Brasil joga aqui ainda não? Já jogou com o São José, já jogou com... José, tem o Pelotas ainda. Jogou com o Grêmio lá. Se classificar, talvez ainda possa voltar. E o Veranópolis. Tem o Veranópolis ainda. Bom, mas de qualquer maneira, essa é a história. Apenas aí, né, um parênteses. Eles ficaram 2 dias em Porto Alegre. Brasil de Pelotas. Pois é. Eu fiquei sabendo só depois do jogo ontem, senão eu teria avisado. Mas está fazendo coisas de Papa aí o Gustavo, pelo jeito, né? Porque ontem saí de 1-0, de um primeiro tempo que não foi bom, da equipe do Brasil, apesar de ter tido uma chance claríssima de empatar o jogo ainda na primeira etapa. E virar da maneira como ele virou e tomou conta do jogo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o jogo ontem. Sim. Ele tomou conta no segundo tempo do São José. E ele fez uma coisa que me chama a atenção, Rogério. Na verdade, eu vou fazer um link para a gente até entender. Scherer, brasileiro. Odílio Scherer. E tem a foto dele aí, não? Estou procurando aqui. Odílio Scherer, é verdade. Mas só que essa situação é o seguinte, ó. Para mim, então era outro concorrente. Gustavo Papa fez com o Jacques aquilo que o Jacques fez contra o Odair. Ganhou o jogo taticamente e tecnicamente. O Odair não conseguiu entender o que o São José queria fazer no segundo tempo do jogo no Paço da Areia e o Jacques não conseguiu entender ontem o que o Papa propôs contra um time que estava ganhando, né? O São José é assim, olha, me surpreende às vezes. O São José é eletrocardiograma, né? Ele te surpreende muito bem e às vezes ele te decepciona muito. Mas eu falei aqui, o São José vinha fazendo uma ótima campanha no Campeonato Gaúcho, né? Ainda é uma campanha muito boa,
mas quando ele teve um enfrentamento como foi contra a Chapecoense, por exemplo... Sim, né, foi muito abaixo, né? Muito abaixo, inclusive na qualidade individual dos jogadores. Na qualidade individual. No jogo de ontem que me chamou a atenção... Mas aí... Mas é que preocupante que o Inter joga Libertadores. Pois é, mas... Foi no decorrer do segundo tempo, depois do Brasil ter virado o jogo, o técnico do São José estava prostrado. Sim, apareceu uma imagem na TV, era impressionante. Ele não levou. Depois, faltando 1 ou 2 minutos, é que ele levantou, saiu daquele negócio. Mas ele estava prostrado, totalmente. Sabe que o Jacques é um cara que a gente já entrevistou, algumas oportunidades, a gente já teve, né, a chance de estar com ele para entender um pouco o que ele pensa, um pouco o que ele imagina do futebol. E me parece assim que o Jacques já está meio desgastado, São José, assim, que ele esperou uma coisa que não aconteceu. Talvez até o próprio Brasil. Muito se falou que ele poderia ter ido para o Brasil de Pelotas, né, depois da saída do técnico Paulo Soares, e isso não aconteceu. Mas ele foi procurado, não foi? Ele admite que não. Bom. Ele diz que não foi procurado. Mas me parece claro, Darcy, que tenha sido procurado. E que é uma decepção dele. Ele parece frustrado um pouco assim com as coisas que não aconteceram, porque essa imagem que o Darcy cita, que é uma imagem dele no jogo de ontem, de completo aceite. Ele aceitou o que aconteceu naturalmente, sem tentar reverter, sem tentar, sabe assim? É estranho para um treinador que faz um baita trabalho e que está num time que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro agora. Alguns colegas relataram que depois da eliminação do Brasil do São José contra a Chape na Copa do Brasil, teve uma discussão forte também, né? Sim. Entre o Rafael Jacques e alguns direção. membros da direção, exato. Então, quem sabe, ou isso tenha motivado esse desgaste, enfim, ou já seja uma decorrência disso também. Mas contra a Chape, eu falei aqui, teve um jogador, o centroavante, não me lembro o nome. Márcio Jonas. O Márcio estava muito mal na partida, mas muito mal na partida, e ele não foi substituído. Ou foi só no final? Bem no finalzinho, já depois que tinha menos. Márcio Jonas é aquele que faz o golaço contra o Inter, né? De fora da área. Mas tudo bem. Não, sim, é só para o torcedor associar. É aquele mesmo que faz um golaço contra o Inter. Devia ter um planejamento de pelo menos avançar uma fase na Copa do Brasil, porque o São José tem um calendário o ano inteiro esse ano, né? Seria um dinheiro muito bom. Aí daqui a pouco não acontece, a pressão deve ter pego. Mas tem que combinar com os outros para fazer esse planejamento. Tem que haver uma... É que a Chapecoense é muito superior ao São José. Dúvidas. Mas é uma verdade. A ambição do São José. É que como a campanha do São José vinha sendo muito boa no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco o mundo do futebol, e aí isso inclui interna e externamente, estava se enganando com o São José. Mas o que decepciona um time melhor. É que o que decepcionou no São José contra a Chapecoense foi a forma da eliminação. Porque o São José vinha bem no Campeonato Gaúcho. Mas Rogério, tudo bem. Mas qual é o parâmetro? Mas em dado momento do jogo, a gente via assim, a Chape vai ganhar. Tá? Só que dependendo da forma como o jogo andou, o São José, ele inverteu essa polaridade. Ele chegou a ter um cara a mais. Por mais de 20 minutos. Sim, mas não conseguiu. Mas é isso que decepciona. Exatamente isso. Então, daqui a pouco, a nossa régua do Campeonato Gaúcho, ela é muito inferior, ela é muito baixa. Bastou chegar um time um pouco mais qualificado como a Chapecoense. Não muda muito ao Rio Grande do Sul. Mas a Chapecoense é um time que é da primeira divisão do futebol brasileiro. E aí chega e a gente começou a ver. E daqui a pouco o São José pode ter entrado nessa realidade. O Brasil melhorou um pouquinho, né? Tanto que conseguiu a classificação contra o Tubarão, não foi? Tubarão. Né? Se sustentou. E foi a estreia do Gustavo lá? Sim. O Papa tem 2 empates e uma vitória. Que é contra o Grêmio, outro empate. Grêmio, Tubarão e a vitória Então são resultados que credenciam o Gustavo, me parece. Né? Um jogo fora decisivo. Levando um gol só, então. Né? Com um time que acredito que seja do mesmo nível hierárquico, o Tubarão e o Brasil. Não, o Brasil é Série B, né? O Tubarão é Série D. Mas o Tubarão e o Grêmio é a mesma coisa, né? Por um tempo chegou a ser. Eu não sei se hoje ainda é. Hoje é. Mas a grande provação... É que vários jogadores do Grêmio saíram daqui para o Tubarão é quase um time de empresários, assim. Então é quase para 100%. É que tem um convênio do Grêmio com o Tubarão e do Tubarão com o Grêmio. O Tubarão tem
repassar para o Grêmio tudo que ele tiver de bom. E o Grêmio, tudo que tiver de aproveitável, manda para o Tubarão, ele recicla os caras para ver se eles retornam para o Grêmio. Só que só vai daqui para lá e de lá para cá não vem ninguém. Não veio nada ainda. Nada Ainda não. Só para terminar não frutificou. esse papo, essa conversa, né, do Brasil, a grande provação do Gustavo Papa vai ser o clássico contra o Pelotas, né? E aí sim, agora com um tempinho a mais para trabalhar, porque o Brasil, porque não tem rodada nesse fim de semana, se ganhar o clássico contra o Pelotas, aí sim, porque aí o Brasil vai provavelmente sair da zona de rebaixamento de vez e vai... Não, ele já está fora da zona. Já está fora, mas vai... Está o Avenida e o Veranópolis. Vai sair do perigo, provavelmente, né? Ele ainda corre riscos. Sim, que aí chega um momento perigoso, que é, vai efetivar o Gustavo Papa ou não? Porque até o final do Gauchão está garantido. Tá, pois é. É que a partir da confirmação definitiva, as relações entre atletas e treinador mudam. Claro. Sim. Mudam. Claro. E aí não é a mesma coisa. Hoje o apelo é pelo desespero. Hoje nós estamos morrendo afogados, vamos abraçar aqui. Depois não, depois já altera um pouquinho. Aí serão necessárias outras estratégias, outros movimentos da comissão técnica, e se não aparecer um TT para trabalhar, tem essas coisas todas que podem acontecer. Será que isso pode ter atrapalhado o Rafael Jacques? Alguma coisa interna? Eu acho. No São José? E acho que especialmente, acho que mais da parte dele do que do São José. Porque ele foi, que a expectativa do Jacques de ascender mais do que o São José, em dado momento, que é normal, pode ter criado algum tipo de animosidade. Mas pode ter, não digo a partir dele, mas do que se criou no contexto do futebol. Quando estava a questão do Renato, fica, não fica. Né? Grêmio, Flamengo, nós e outros também comentaram de que o Rafael Jacques poderia ser o substituto já do Renato. E era um nome que o Grêmio gostava. Pois então. Não, mas ali, Rogério, ali teria gerado algum problema anterior. Passou muito tempo já dessa situação. Não sei, mas às vezes as coisas... O substituto do Renato é esse que está lá no Grêmio. Thiago Gomes. É isso aí. É que às vezes as coisas ficam represadas, entendeu? Ficam represadas e por uma razão ou outra rompe ali. A história de vez. Tem toda a razão. Então, não sei. Mas eu entendo que seria proveitoso para o Jacques ele sair do São José. Agora eu acho que sim. Talvez até o final do Campeonato Gaúcho não aconteça. Mas sai, vai fazer a sua graduação maior, né, ou pós-graduação, enfim, para, eventualmente, amanhã ou depois, ele vir para Grêmio. Ele é um treinador que deve ter o mercado do interior de São Paulo aberto para ele, porque ele jogou lá. Especialmente pelo também trabalho que ele fez no São José de tirar da Série D para a Série C, isso aí... Ele tem um bom mercado aí para o lado de São Paulo. E tem uma outra situação, né, Darcy, Rogério, amigos, que é a seguinte: agora a gente vai medir duas forças bastante diferentes no Campeonato Gaúcho. A de um técnico experiente e que quase fez história com a Avenida, que é o Fabiano Dait, contra um técnico que está começando, que é o Papa. Porque agora, se o Avenida fizer exatamente a mesma coisa que o Brasil, cai o Avenida. Então, é uma situação que o Campeonato Gaúcho vai nos impor nesse momento, para ver o tamanho dessas duas equipes momentaneamente. Eu acho que cai o Avenida. Pois é, acho que... O Avenida já... o Avenida esticou também. demais a corda. E mereceu ir onde foi, lutou... Agora, tem um momentinho, chega numa hora ali... Pesa, né? Mas... O Márcio Martins Fraga acha que o Gustavo Papa já é mais rodado no futebol do que o Dait. Como treinador, o Fabiano é mais, mas como homem do futebol, o Papa é mais rodado mesmo. Jogou no Inter. Equipes, tal. É, um cara que evoluiu mais na carreira. Hoje é para o torcedor colorado observar Palestino e Tajeres. Jogo no Chile. E amanhã vai ser o dia do torcedor do Grêmio observar Atlético Nacional e Libertad, no Facebook. Esse amanhã só no Facebook. Tá certo. Bom, na Colômbia o jogo. Jogo na Colômbia. Primeiro jogo... Onde o Grêmio ganhou uma Libertadores em 95. Primeiro jogo, Tajeres e Palestino em Córdoba, 2-2. E o primeiro jogo do Libertad, 1-0 no Paraguai contra o Atlético Nacional. Tá certo. Como eu não venho amanhã, deixa eu deixar um beijo para minha mãe aqui. Boa Dona lembrança. Elisa está de aniversário amanhã. Beijo para ela. Um beijo de todos nós, se o senhor permite. Claro. Dona Elisa, um beijo. Parabéns.
Vamos encerrando o programa de hoje, voltando amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RBC TV com o Virando o Jogo. E o convite para você ficar agora na companhia dos irmãos Queiroz, que vão apresentar hoje o Virou Moda, tá certo? Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.